Fala moçada, tudo de boa, tudo tranquilo? Então hoje eu vim aqui para comentar com vocês sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Esse que muitas das vezes faz você tremer na base, mas a partir de hoje espero que seja diferente. Então, a gente vai definir aqui, fazer dois exemplos e antes a gente vai comentar aqui o Teorema de Pitágoras. Mas antes de falar de Teorema de Pitágoras, a gente tem que enfatizar que o Teorema de Pitágoras é aplicado somente no triângulo retângulo, tá ok? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo onde um dos seus ângulos internos é 90 graus, que é representado por esse símbolo, que é um ângulo reto. Perfeito? Então essa é a definição de um triângulo retângulo. Se não for triângulo retângulo, não tem como aplicar o Teorema de Pitágoras. Beleza? Mas a gente acaba transformando em algumas vezes, achando triângulo retângulo, e a gente consegue fazer. Eu defini aqui esse triângulo como os lados A, B e C. E a gente vai definir aqui as situações. Observe que um triângulo tem três lados, como vocês já sabem. E esses lados, eles são denominados como hipotenusa e catetos. Só que você precisa identificar quem é a hipotenusa, tá? Eu acredito que o maior desafio no Teorema de Pitágoras é você fazer essa interpretação. Porque se você escolhe a hipotenusa de maneira equivocada, com certeza o seu cálculo vai dar errado. Tá? Então a gente vai enfatizar aqui como encontrar a hipotenusa. E se você encontra a hipotenusa, os dois lados que sobraram são catetos. Beleza? Então fica fácil, as coisas ficam mais fáceis depois que você encontra a hipotenusa. Então a gente vai definir o vídeo de hoje, uma das coisas mais importantes é encontrar a hipotenusa. Mas para isso você precisa saber o que significa. Então a gente vai definir esses três lados, tá? Hipotenusa e catetos. Ah, professor, mas o que é hipotenusa? A hipotenusa a gente tem duas definições, tá? Qual é a primeira? A primeira é que a gente tem o maior lado. Tá? Você pode olhar no triângulo lá e verificar quem é o maior lado. Quando você localizar esse lado, você pode afirmar que aquele é a hipotenusa. Só que em alguns exemplos, a gente tem a figura um pouquinho complicada e seria difícil a gente determinar quem é o maior lado. Aí a gente tem a segunda definição. O que é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, é o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Essa é a maneira mais interessante de você conseguir localizar quem é a hipotenusa. Se você já sabe quem é a hipotenusa, sobraram dois lados. Esses dois lados a gente chama de catetos. Então é fácil. A hipotenusa é o lado maior ou o lado oposto ao ângulo reto. E os catetos são os dois lados que sobraram. Então vou voltar aqui para o nosso triângulo. Tá aqui o nosso triângulo. Então, primeiro você precisa localizar onde está o seu ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Você vai observar que ele está aqui. E como que você vai encontrar a hipotenusa? Você tem que lembrar que a hipotenusa é quem está oposto a esse ângulo. Então, você tem uma seta aqui, ó, você pega seu lápis aí, e ele vai indicar quem está na frente dele. Quem está na frente desse ângulo, a gente chama de hipotenusa. Tá? Quem está na frente do ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Nesse caso aqui, a nossa hipotenusa é o C. Então, se eu já determinei a hipotenusa, que sobrou seriam os nossos catetos. Perfeito? Lembra aí, tá? Vou repetir. A hipotenusa é quem está do lado oposto. Então, você localiza o ângulo de 90 graus, indica aqui com seu lápis que quem estiver na frente é a nossa hipotenusa. Ah, professor, e se tiver ao contrário o triângulo, se tiver dobrado, pessoal, não importa. É importante aqui você localizar o teu ângulo reto. Localizou, vê para onde ele está apontando. Continua apontando para o C. Então não importa como que seu ângulo esteja, tá? Se está assim, se ele está desse jeito, ou se ele está assim, sempre você vai partir aqui do ângulo reto. Você pega o ângulo reto, vê quem está na frente dele, quem estiver na frente dele é a hipotenusa, beleza? E o que sobrou são catetos. Então isso é importantíssimo. Mas aí, agora a gente vai explicar um pouquinho sobre a definição, né? Do nosso Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte:
a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Beleza? Mas de que maneira a gente escreve isso? Dessa maneira aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a gente tem cateto aqui e a gente tem outro cateto aqui ao quadrado. Então, essa é a definição do teorema de Pitágoras, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Professor, mas aplicando isso, como que fica o nosso cálculo? Ele fica da seguinte maneira, tá? Então, você precisa ficar atento para isso. Então, localiza a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Tá aqui, ó. Indica, é o C. Então, tá aqui, ó. Aqui é o C. Então, esse aqui é a nossa hipotenusa. O que sobrou, o A, é o nosso cateto. E o B também é o nosso cateto. Então, vai ficar como? Ó, hipotenusa ao quadrado. Então, seria o C ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem é o cateto? É o A ao quadrado, como é a soma, mais o B ao quadrado, que é o outro cateto. Então, a gente tem aqui o nosso teorema de Pitágoras. Claro que isso pode mudar de acordo com a interpretação dos nossos problemas, dos nossos triângulos, tá? Mas a definição é essa. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. E aí a gente vai passar para uns exemplos, né? Só para fixar aí. E eu vou colocar aqui o primeiro exemplo. Tá? A gente tem aqui um triângulo retângulo. E a gente quer descobrir quanto vale o valor de x. Tá? Então lembre da sequência. Eu preciso achar a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Quem está na frente do ângulo reto. Então acho o ângulo reto, está aqui. Faz uma seta aqui para indicar quem está na frente dele. Então, quem está na frente dele é o x. Então, esse aqui é a nossa hipotenusa. Então, você já coloca aqui, ó, hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, se eu já tenho a hipotenusa, o que sobrou aqui nas laterais são os nossos catetos, que é o 4 e o 3. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, vai ficar como isso? X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Então, quem é x ao quadrado? X ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Resolvendo aqui, ó, x ao quadrado igual a 25. X é igual a raiz quadrada de 25. No geral, a gente precisaria colocar mais ou menos, só que a gente despreza o negativo porque a gente não pode ter comprimento negativo, tá? Então, por isso que a gente não coloca o mais ou menos. Então, x é igual, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Prontinho, ó. Olha aí, que moleza. Esse é um exemplo quando eu quero achar a hipotenusa, tá? Ele pode mudar se ele quiser achar os catetos, que é o próximo exemplo, tá? Então, esse aqui fica desse jeito. Tá? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso exemplo 2 e ele é um pouquinho diferente, porque se você for observar na hora de encontrar a hipotenusa, ó, aqui é o ângulo reto. Quem está na frente dele? O 6. Então, a hipotenusa é o 6. Então, ela já vem aqui, ó. 6 ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Quem são os catetos? A gente tem o x e o 4, então vai ficar x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Olha aí que interessante. Observe que o x não vem logo no início. Por quê? Ele não é hipotenusa. Então, um dos erros que acontece com a maioria que tem dificuldade no teorema de Pitágoras é que ele acaba colocando o x sempre na frente, ou y, dependendo da incógnita que a gente tem. Tá? Você precisa analisar primeiro quem é hipotenusa, para depois aplicar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, o que acontece depois disso? Tá? Você observa que agora o x está para o outro lado. Então, você vai inverter isso aqui. Ó. Tudo que está desse lado passa para o lado
esquerdo, e tudo que está no esquerdo passa para o direito. Aí você não precisa trocar o sinal de ninguém, porque você vai mudar todos ao mesmo tempo. Ó. X ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Aí vai resolvendo. Ó. X ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16. 6 ao quadrado, 36. Vamos isolar o x. X ao quadrado é igual a 36, o 16 vai negativo. Então, x ao quadrado é igual a 20. X é igual a raiz quadrada de 20. Perfeito? Essa poderia ser a resposta, mas a gente pode transformar aqui essa raiz, tá? Algumas regrinhas de radiciação. Então, o que é o 20? Raiz quadrada de 20. O raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Porque 4 vezes 5 dá 20. Raiz quadrada de 4 é 2, de 5 não tem, então repete. Então, ó, raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Perfeito? Então, o nosso problema acaba aqui. Essa é a nossa resposta. Então, vocês precisam só ficar atento a essas definições, tá? Pessoal, primeira coisa, acha o ângulo reto. Faz a seta, localiza a hipotenusa. Depois que localiza a hipotenusa, eleva ao quadrado e já coloca a igualdade. Os lados que sobraram já são os catetos, aí você eleva ao quadrado tanto o primeiro cateto mais o segundo cateto. Aí fica moleza, só ter cuidado aí na inversão e não esquecer de trocar o sinal quando vai passar para o outro lado e trabalhar as regrinhas de radiciação, beleza? Então, espero que tenha ajudado aí, tá? Treine bastante. Se tiver dúvida, comentem aí, com certeza a gente vai estar ajudando vocês aí. Beleza, pessoal? Forte abraço e tudo de bom.